Depois desse vídeo você nunca mais vai ter problema para calcular a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a quinta. Qualquer raiz que você quiser calcular vai ficar muito simples porque aqui no vídeo eu vou te ensinar como funciona a raiz. É só você aplicar para qualquer uma delas. Se essa aula te ajudar, se inscreva no canal e deixe o seu like. Tô te lembrando que eu tenho uma apostila completa de matemática básica em videoaulas. O link eu vou deixar para você acessar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Vamos lá para a aula. Então vamos lá, pessoal. Aqui nesse vídeo vamos resolver todos esses exemplos e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar eles dessa maneira porque fica mais fácil, aqui vai ter mais espaço para a gente poder trabalhar, beleza? Aí vamos lá. Olha só. Isso aqui, ó, tá vendo? É o que nós chamamos de radical. Quem está dentro é o que nós chamamos de radicando. E esse valor que fica escondido ali, ó, que fica bem aqui no cantinho, é o que nós chamamos de índice da nossa raiz, é o índice da raiz. Quando não tem ninguém, o índice é 2, beleza? Aqui você repara que tem um 3, certo? Agora, quando não tiver ninguém, é 2. Ok. O que eu percebo aqui, ó? Quando tem um 2, ele recebe um nome especial, que é chamado de raiz quadrada. Ou seja, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 9. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de 25. E aqui, ó, quando é 3, também recebe um nome especial, raiz cúbica. Vai ser chamado de raiz cúbica de 8. Beleza. Mas como é que funciona o cálculo de uma raiz quadrada, uma raiz cúbica? Olha só como é que é simples. Pensa num número que ele vezes ele mesmo. Olha só, 2 vezes, aqui é a raiz quadrada, ó. O índice é 2. Então, ó, um número que ele vezes ele mesmo 2 vezes vai dar o 9. É o 3, não, ó. 3 vezes 3 dá 9. Perfeito? Então, ó, 3 vezes 3 dá 9. A raiz quadrada de 9 vai ser o 3. Simples assim. Pensa num número, ó, aqui é ainda assim a raiz quadrada. Pensa num número que ele vezes ele 2 vezes vai dar 25. É o 5, ó. 5 vezes 5, 25. Simples assim. Um número que ele vezes ele 3 vezes vai dar 8. É o 2, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Beleza? É assim que se calcula uma raiz. Só que aí que tá. Aqui a gente repara que são números pequenos, então é fácil fazer assim de cabeça. E se fossem números maiores, como é que seria? Então, por isso, eu queria te apresentar uma outra forma de se enxergar tudo isso aqui, tá, pessoal? Que seria a seguinte maneira. Olha aqui, ó. Se eu tenho uma raiz, no caso aqui é a raiz quadrada, né? 9 não seria 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Então, eu teria a raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado é 9. Só reescrevi isso aqui de uma forma diferente. Perfeito? Quando isso ocorre, o que acontece? Eu posso cancelar o índice da raiz com o expoente, pessoal. E aí sobra o quê? Sobra o 3, beleza? Ele sai de dentro da raiz. Por isso que a resposta aqui, no caso, foi 3, tá? Por quê? Porque, ó, 9 é 3 ao quadrado, e ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, a gente simplesmente vai cancelar o índice da raiz com o expoente. Agora imagina a situação que eu tenho assim, ó. Eu tenho uma raiz, ok? E dentro da raiz eu tenho 9 vezes 16. É uma raiz quadrada, ok? Se não tem ninguém aqui, é uma raiz quadrada. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, certo? Então tenho raiz quadrada, ó, de 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Como está todo mundo multiplicando, o que eu poderia fazer? Ó? Corta esse 2 aqui com esse índice da raiz e corta esse 2 aqui também do expoente do 4 com o índice da raiz. E aí vai sair da raiz o quê? O 3 e o 4. Ó. 3 vezes 4 é quanto? 12. Perfeito? Então, ó, isso aqui é muito importante porque você tem essa noção para você poder resolver raízes maiores. E até mesmo aquelas raízes que não são exatas que nós vamos ver também aqui nesse vídeo. Então lembra, quando o expoente for igual ao índice da raiz, eu posso cancelar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 5 ao cubo dentro de uma raiz cúbica, olha só, o 3 vai cancelar com esse 3, certo? E aí sobra só o 5. E assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Você já vai entender por que eu estou te explicando isso aqui. Estou te explicando isso aqui justamente para você não ficar decorando o macete e depois se deparar com a raiz que você não vai conseguir resolver. É muito importante você entender isso aqui, tá, pessoal? Então vamos aí para os próximos exemplos. Olha aqui, por exemplo, a raiz quarta de 625. Aqui muita gente já travaria, né? Então, olha só, nos exemplos anteriores, nós conseguimos perceber assim, só de olhar,
né? Que o 9 era 3 vezes 3, por exemplo. Agora, pensa comigo só. Quais números que eu multiplico para eu encontrar 625? Você sabe? Eu também não. Então, o que a gente faz nesse caso? Para encontrar esses números? A gente fatora. 625, coloca um traço do lado e eu vou fatorar o quê? Pelos números primos, ó. 2, 3, 5, 7 e assim vai indo, ok? Então, ó, 625 começa fatorando pelo 2. Consigo dividir 625 por 2? Não, né? Então tá. Por 3 consigo? Também não. Por 5? Ah, por 5 eu consigo. 625 dividido por 5 dá 125. Ok. E 125? Consigo dividir ainda por 5? Consigo. Vai ficar 25. E 25, eu consigo dividir por 5? Consigo. Assim a gente vai fatorando, tá? Ok. 25 por 5 vai dar 5. E o 5, eu consigo dividir ainda por 5? Consigo. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou no 1, parou. O que isso significa? O que nós descobrimos aqui? Olha que bacana, pessoal. Descobrimos que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá justamente o 625. Então, dessa maneira, fatorando os números, nós conseguimos descobrir quais números multiplicados entre si vão gerar aquele número ali que a gente fatorou. Então, descobri que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ele dá justamente o que? O 625. Como é que eu posso reescrever aqui, ó? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5? Posso escrever assim, ó, 5 elevado, ó, já que ele está se multiplicando 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, então vai ser 5 elevado a 4, perfeito? Aí lembra da propriedade que eu te ensinei agora há pouco, ó. Ó, no caso aqui eu vou ter uma raiz de índice 4 e dentro dela eu vou ter 5 elevado a 4. É igual a 4 e 4, então eu simplesmente corto e aí a resposta é justamente quem está dentro da raiz. Olha que simples. É muito importante você ter essa visão aqui. Por quê? Para você poder resolver qualquer raiz quadrada. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Dessa maneira você vai realmente aprender, pessoal. Se você só ficar decorando de forma mais básica como que faz para resolver as raízes, você em algum momento vai se deparar com uma raiz que vai ser um pouquinho complicado de você resolver. Então, ó, lembra disso aqui que não falha, tá? Ó, 1000, por exemplo, raiz cúbica de 1000. Fatora o 1000. Fatorando ele, olha só. Vou fatorar ele, começar ele por 2, ó. Por 2 fica quanto? 500. Posso dividir o 500 por 2? Posso. Fica 250. 250 por 2? 125. Posso dividir por 2 ainda? Opa, não posso mais. E por 3? Também não. Por 5? Posso. Vai ficar 25. Posso simplificar por 5 ainda? Posso. 25 por 5? 5. E 5 por 5? Vai dar 1. Chegou no 1, parou. Perfeito. O que eu concluo com isso aqui, pessoal? Concluo o seguinte, ó. Que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, multiplicando toda essa galera, eu encontro o número 1000. Perfeito? Olha que bacana. Aí olha que interessante, ó. 2 vezes 2 vezes 2, eu posso dizer que é 2 elevado a 3, né? Porque o 2 está se multiplicando 3 vezes. Então, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, né? Mesma situação, ó. 5 se multiplica 3 vezes. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1000, ó. Só está escrito de forma diferente. 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. E aí, ó, colocando dentro da raiz, ó, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3 é uma raiz cúbica. Então, olha só, vou cortar esse 3 com esse 3 e esse 3 com aquele 3 também. Sobrou quem? Vai sair da raiz tanto o 2 quanto o 5. 2 vezes 5, 10. Beleza, pessoal? Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Show de bola? Fazendo dessa forma, você nunca erra. Muito bacana, né? Agora, olha o que eu tinha falado, ó. Raiz quadrada, já que não tem nada, é raiz quadrada de 18. Como é que vai ficar isso aí? Ó, vamos lá. Fatora o 18, ó. Mesma maneira. Começando por 2, fica 9. Dá para dividir 9 por 2? Não, então por 3. Vai ficar 3. E 3 dá para dividir por 3 ainda? Dá. Vai ficar 1. Parou aí. Concluiu o seguinte, que 2 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 18. Perfeito? Como é que eu posso reescrever isso? Ó? 2 vezes 3 vezes 3 eu posso dizer que é 3 ao quadrado, certo? Agora eu coloco dentro da raiz de volta eles, ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Aí, olha só. Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Aí o 3 sai da raiz, certo?
Agora, o que eu faço com aquele 2 ali? Ele não tem um 2 aqui em cima para eu poder cortar também e ele sair da raiz. Então, ele vai ficar ali dentro mesmo, tá? Vai ficar assim, ó. 3 raiz de 2, beleza, pessoal? Então, ó, raiz quadrada de 18 é a mesma coisa aqui, 3 raiz de 2. Por isso que eu falei que é importante você saber isso aqui, ó, que eu ensinei para vocês, porque em certos casos você não vai encontrar um valor perfeito para uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, tá, pessoal? Então, às vezes vai ocorrer de ficar assim, ó, algum número dentro da raiz. Aí nessa situação ocorre de, se você só souber um macete, como é que você vai resolver? Por isso que é importante saber isso aqui. Então vamos resolver aí os próximos exemplos. Ó, um outro exemplo aqui parecido, ó, raiz de 72. Simplificando, ó, por 2 fica 36, por 2 vai ficar 18, por 2, 9, por 2 não dá mais. Aí, ó, por 3 fica 3, por 3 fica 1. Chegou no 1, parou. Concluo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 dá justamente o 72. Como que eu posso reescrever isso aqui, ó? Posso reescrever 2 elevado a 1, 2, 3, ó, vezes 3 elevado a 2. Isso aqui é igual a 72. Só colocar todo mundo de novo dentro da raiz, ó. 2 elevado a 3 e 3 elevado a 2. Multiplicando. É uma raiz cúbica. Posso tirar esse 2 da raiz, porque olha aqui, ó, é igual, ó. Tá vendo? Então, vou tirar esse 2 da raiz. E o 3 ao quadrado? Não tinha que ser 3 e 3 para eu poder tirar da raiz? Já que está ali como 3 elevado a 2, não vou conseguir tirar da raiz. Então, vai ficar dentro da raiz mesmo como 3 elevado a 2. Só lembrando que é uma raiz cúbica. Então, eu tenho 2, a raiz cúbica de 3 ao quadrado, 9. Beleza? Vai ficar dessa maneira aqui, pessoal. Próximo exemplo aqui, ó. Raiz de 24, mesma coisa. Fatora o 24, ó. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2 dá 3. Por 3 vai dar 1. Certo? Estou fazendo mais rápido aqui, porque já percebi que vocês entenderam, né? Então, aqui ficou desse lado aqui, ó. Então, eu concluo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 dá 24. Como é que eu reescrevo isso aqui, ó? 2 ao cubo, certo? Ó, 1, 2, 3. Está se multiplicando 3 vezes, então 2 ao cubo vezes 3. Isso aqui é igual a 24. Então, raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 3, certo? Marcelo, ocorreu um problema aí, ó. Aqui eu não posso tirar da raiz. E aqui também não, porque aqui é 2 e aqui é 3. O que eu faço? Olha que interessante. 2 elevado a 3, eu posso reescrever ele, dizendo o seguinte, ó, que eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Eu não posso dizer isso aqui? Dá no mesmo, né? Ó, 2 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, certo? Então, tenho 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, certo? Isso aqui dentro de uma raiz quadrada. Agora sim, ó, esse 2 eu corto com esse 2, saiu da raiz. Sobrou o que dentro da raiz? Sobrou esse 2 e esse 3. Multiplicando os dois vai dar 6. Então, ó, raiz de 24 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Agora eu tenho aqui o quê? Uma raiz na qual aqui, ó, o radicando, ele é negativo. O que eu vou fazer? Ó, uma coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, ó. Não tem como uma raiz que tenha o índice, ó, o índice da raiz seja um número par e dentro da raiz seja um número negativo. Por quê? Pensa num número que ele vezes ele mesmo dá um número negativo. Infelizmente não tem. Agora 4 vezes, ó. Pensa num número que ele vezes ele vezes ele vezes ele 4 vezes dê um número negativo. Não tem. Isso só acontece quando os números são ímpares, porque olha só, se eu tiver menos 2, por exemplo, vezes menos 2, ó, 2 vezes, tá vendo? Quando eu multiplicar menos com menos, vai ficar mais. 2 com 2 dá 4, então vai dar mais 4. Agora, se fosse mais 2 com mais 2, também vai ficar mais 4. Agora, se fosse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, ó, continua sendo um número de vezes par, certo? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, certo? Vezes menos 2 vai dar menos 8, vezes menos 2 vai dar mais 16. Ou seja, sempre vai terminar num número positivo. Por isso que não pode ocorrer de o índice da raiz ser um número par, ok? E aqui dentro ser negativo. Já com os ímpares, pode ocorrer sim. Aqui, por exemplo, ó, 27. O que é 27? 27 seria 3 vezes 3 vezes 3. E o menos 27 seria o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha que bacana. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9.
vezes menos 3, aí vai dar o menos 27. Show de bola, pessoal? Mesma coisa acontece aqui, ó. Menos 64, e é o que? Uma raiz cúbica. Qual o número que ele vezes ele vai dar menos 64? Vai ser o menos 4, ó. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, ó. Menos 4 vezes menos 4 daria mais 16. Mais 16 vezes menos 4, aí daria o menos 64. Beleza? Então, qual que seria a raiz cúbica de menos 64? Ó? Qual o número que ele vezes ele mesmo? 3 vezes vai dar menos 64. É o menos 4. Acabou que na questão anterior eu nem falei ali quem que era a raiz cúbica, né? De menos 27. No caso, ela vai ser menos 3, beleza, pessoal? Então, a menos 3 seria a raiz cúbica de menos 27. E aqui no caso, ó, de menos 64, seria o quê? Seria o menos 4, a raiz cúbica de menos 64, beleza? Agora, no caso aqui, professor, de eu ter uma raiz de uma porcentagem, que isso? Olha só que simples. 64%, tudo aquilo que é por cento é dividido por 100. Então, 64 dividido por 100. Tudo isso dentro de uma raiz, olha que bacana. 64, eu posso separar isso aqui, ó, em duas raízes. Ó, a raiz de 64 sobre raiz de 100. Posso fazer isso, professor? Pode. Raiz de 64 é 8, né? Qual o número que ele vezes ele mesmo dá 64? O 8, né? Duas vezes, ó, lembrando que é uma raiz quadrada. Qual o número que ele vezes ele mesmo duas vezes dá 64? O 8. E o 100? Qual o número que ele vezes ele mesmo duas vezes dá 100? É o 10, certo? Então, 8 sobre 10. Ou ainda, eu poderia reescrever 8 sobre 10 sendo 0,8, beleza? Só andei aqui, ó, uma casinha com a vírgula ali para a esquerda, muito simples, né? Então, ó, tá resolvido aqui, ó, a raiz quadrada de 64%. Agora, outro exemplo ali, ó, raiz quadrada de 0,25. Ó, eu posso escrever 0,25 sendo 25 dividido por, ó, boto 1, ó, 2 zeros, né? Então, dividido por 100. Mesma situação, ó. Eu tenho a raiz quadrada de uma fração. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 100. Aí, ó, raiz quadrada de 25, qual o número que ele vezes ele mesmo duas vezes dá 25? É o 5. E qual o número que ele vezes ele mesmo duas vezes dá 100? É o 10, perfeito? Então, eu tenho 5 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,5. Show de bola, pessoal? Ó, o último exemplo aqui para a gente poder fechar com chave de ouro. Eu tenho o quê? Tenho soma de raízes. Isso aqui cai bastante em prova. Como é que eu faço para somar raízes? É só eu somar direto, ó. Raiz de 8, raiz quadrada de 8, mais raiz quadrada de 50. É raiz quadrada o quê? De 50 mais 8, 58? Não. Toma muito cuidado. Não é simplesmente somar não, pessoal. Antes de eu fazer essa operação aqui, o que eu tenho que fazer? Fatorar cada um deles, né? Ó, raiz quadrada de 8, primeiramente. Ó, 8 seria o quê, pessoal? Seria 2 vezes 2 vezes 2, certo? Posso escrever sendo, ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E aqui eu vou manter aquele 2, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, tudo bem? Então, ó, eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, certo? Mais 50. Como é que eu posso escrever o 50? Eu posso dizer que 50 é 5 vezes 10, ou ainda, 10 é o quê? É 2 vezes 5, né? Então, teria 5 vezes 5 vezes 2. Isso aqui é 50, certo? Ou melhor, eu posso escrever ainda como 5 ao quadrado, ó. Afinal de contas, eu tenho 5 vezes 5. Isso vezes 2, tudo bem? Colocando dentro da raiz, ó, 5 ao quadrado vezes 2. Isso aqui é uma raiz quadrada. Aí o que eu posso fazer? Ó, esse 2 eu posso cortar aqui, ó, 2 com 2, e ele vai sair da raiz, tá? Então, eu vou ter 2. Quem vai ficar dentro da raiz? Aquele 2 ali. Por quê? Porque ele não tem ninguém para cortar, né? Então, ó, não tem o 12 ali para poder cortar e sair da raiz. Então, ele vai ter que ficar aqui dentro. Mas, agora aqui, mesma coisa, ó. Vou cortar 2 com 2, certo? 5 saiu da raiz, mas o 2 ficou ali dentro ainda, ó. Então, ficou dessa maneira. Opa, agora sim eu posso fazer essa operação, ó. O que eu tenho aqui? O termo em comum, raiz de 2. É como se eu estivesse, ó, fazer o seguinte, ó. Vou trocar aqui para ficar bem didático, ficar bem mais fácil, ó. Vou trocar a raiz de 2 por um círculo verde, pode ser? Então, eu tenho aqui, ó, 2 círculos verdes, certo? Mais 5 círculos verdes. Aí, olha que simples. 2 círculos verdes mais 5 círculos verdes dá o quê? 7 círculos verdes. Ou melhor,
Quem que é o círculo verde ali? É a raiz de 2. Então, 7 círculos verdes, que na verdade é a raiz de 2, ó. 7 raiz de 2. Beleza, pessoal? Então, ó, raiz de 8 mais raiz de 50 dá o quê? 7 raiz de 2. Show de bola? Essa aula ficou um pouco grande, mas bom que foi uma aula bem passo a passo. Creio que ela te ajudou. Se te ajudou, se inscreva no canal, deixe seu like. Só te lembrando que eu tenho uma apostila completa de matemática básica em videoaulas. Ela vai passar aqui do lado, ó, mais ou menos como que é a apostila. Se você quiser ter a sua, é só aqui na descrição do vídeo ou nos comentários, que lá tem um link para você poder acessar a apostila completa. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E agora, ó, vai passar aí na sua tela uma outra aula muito bacana aqui do canal, ó. Clica e assiste aí que eu te espero lá. Um abraço.